Paz, hoje eu quero partilhar mais uma vez uma palavra com todos. Hoje eu quero partilhar um versículo com todos vocês. Um versículo onde nós vamos nos aprofundar nesse versículo. Nós vamos meditar então nesse versículo, juntos. E então o versículo que eu quero partilhar com vocês, ele está no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 20. E então, a palavra de Deus, ela nos diz assim, o Senhor Jesus ele nos diz assim: Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Eu vou repetir. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, primeiramente, para nós entendermos este versículo, para nós podermos interpretar este versículo, primeiramente, então nós precisamos entender quem eram estes escribas e quem eram estes fariseus que Jesus estava falando. Então nós vamos conhecer quem eram os fariseus. Nós vamos estudar, nós vamos meditar juntos de quem eram esses fariseus. A palavra fariseus, ela tem o significado de separados. Ou seja, eles achavam que eram então a verdadeira comunidade de Israel, ou seja, a verdadeira religião. Ou seja, eles se achavam santos. Então vemos que os fariseus, eles se opunham fielmente então ao cristianismo, eles se opunham fielmente ao cristianismo. E então isso rendeu-lhes então um título, sendo então como figuras públicas naquele tempo, naquela era. Eles eram como figuras, eles eram fanáticos hipócritas. Eles eram homens fanáticos hipócritas que apenas manipulavam as leis para seu próprio ego, para seus próprios interesses. Esse tato, ele é dado às pessoas hoje em dia dentro e fora do cristianismo. Ou seja, esse tato de fariseus, ele é dado então às pessoas hoje em dia dentro e fora do cristianismo. Ou seja, que vivem então de forma religiosa, que vivem então como meros religiosos, que vivem então apenas só buscando reconhecimento, que vivem então apenas buscando reconhecimento, querendo então ser então reconhecidos, vivendo então de aparências, como aquele povo fariseu. Eles viviam então de aparências. Para não falar que os fariseus, eles rejeitaram Jesus. Os fariseus, eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram o seu Deus. Eles rejeitaram então o seu Deus, aqueles Deus que eles tanto falavam, aqueles Deus que eles tanto invocaram. Eles rejeitaram o seu próprio Deus. Eles rejeitaram o Deus que eles falavam, o Deus que eles invocaram. Eles rejeitaram o próprio Deus. Eles rejeitaram o próprio Deus que eles falavam. O próprio Deus que eles falavam, eles não conheceram e rejeitaram. Eles rejeitaram o próprio Deus, eles rejeitaram Jesus Cristo. E não somente rejeitaram Jesus, e não somente rejeitaram o Deus que eles falavam, o Deus que eles invocaram, como também o mataram. Foram eles próprios que levaram Jesus Cristo àquela cruz, que levaram Jesus Cristo à crucificação. Foram eles próprios que mataram. Foram eles próprios que gritaram a Pilatos: crucificam, matam. Foi esse povo.
que matou Jesus Cristo. Foi esse povo que criticou Jesus Cristo. Nós olhando então para o Novo Testamento, nós olhando então para Jesus, nós vemos no Novo Testamento, nós vemos Jesus. Nós vemos que Jesus, várias vezes, ele foi confrontado pelos fariseus. Nós vemos que no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós vemos que Jesus Cristo foi várias vezes confrontado com esse povo, por esse povo chamado fariseus. Nós vemos que Jesus curou, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus restaurava, Jesus sarava, Jesus fazia milagres. E esses milagres eram vistos todos os dias por esse povo, por esse próprio povo chamado fariseus. Os fariseus, eles viram Jesus Cristo realizar milagres. Eles viram os milagres com os seus próprios olhos. Os fariseus, eles viram os milagres com os seus próprios olhos. E nós vemos que mesmo assim, eles criticavam Jesus. Eles zombavam Jesus. E eles amaldiçoavam Jesus. Jesus várias vezes alertou os fariseus. Jesus várias vezes alertou aquele povo para as suas vidas, para a sua vida, para a maneira como eles viviam, para a maneira como eles falavam, para a maneira como eles diziam, para a maneira então como eles viviam. Jesus alertava que eles estavam vivendo um erro, eles andavam no erro. Eles andavam no erro. Eles andavam no erro e queriam então chamar a atenção aos outros. Os fariseus, eles falavam, mas não faziam aquilo que falavam. Os fariseus, eles instruíam o povo, mas não faziam aquilo que eles instruíam. Aquilo que eles diziam para o povo fazer, eles não faziam. E então Jesus sabia, Jesus conhecia. E então nós vemos que Jesus confrontava o pecado oculto daquele povo chamado fariseus. Jesus várias vezes confrontou aquele povo. Jesus várias vezes ele foi obrigado a debater contra aquele povo. Jesus por várias vezes foi obrigado a debater contra os fariseus por causa da arrogância daquele povo, por causa do pecado daquele povo e por causa da religiosidade daquele povo. Então agora nós vamos ver quem eram os escribas. Os escribas, eles eram sacerdotes copistas. Ou seja, os escribas, eles eram um povo extremamente cuidadoso na lei de Moisés. No Antigo Testamento, eles eram um povo extremamente cuidadoso na lei de Moisés no Antigo Testamento. Mas nos dias de Jesus, no Novo Testamento, os escribas, eles eram indivíduos, eles eram pessoas, eles eram um grupo com muito estudo, com muito conhecimento, que dedicavam a maior parte da sua vida estudando, meditando, ganhando então, adquirindo conhecimento, adquirindo então inteligência. Ou seja, eles dedicavam então boa parte de suas vidas ao estudo e então às instruções da lei, à instrução da lei. E então era um povo que eles interpretavam e ensinavam as leis de Moisés. Os escribas, eles negavam Jesus, eles negaram o ministério de Jesus, eles negaram Jesus sendo Deus. Eles recusaram o ministério de Jesus, eles recusaram Jesus. Porque eles sabiam que antes da vinda do Messias, que antes da vinda do Emmanuel, de antes da vinda do Cristo,
Eles sabiam que antes da vinda do Messias teria que vir então Elias. Eles sabiam então que antes da vinda do Messias teria que vir então Elias, o qual iria vir primeiro e o qual iria restaurar todas as coisas. E então eles recusavam Jesus por isso, porque eles achavam que Elias ainda não tinha vindo. Mas eles não discerniram que Elias já tinha vindo. Elias já tinha vindo e já tinham então restaurado. Já tinha então vindo preparar. Elias já tinha então morrido, martirizado, sendo decapitado a mando de Herodes. Pois é, João Batista, aquele que Isaías falou, aquele que era a voz que clama no deserto. João Batista, aquele que veio então preparar o caminho do Senhor. Aquele que veio então antes do Messias, aquele que então veio antes do Cristo, aquele que veio antes então de Jesus Cristo. E eles não entenderam, eles não discerniram. Estes mesmos escribas, eles escarneceram Jesus. Quando Jesus então ele estava naquela cruz, eles diziam então, esse homem aí que está na cruz salvou tanta gente e não é capaz de salvar-se a si próprio. Salvou tanta gente e não é capaz de salvar-se a si próprio. Os escribas, eles andavam com umas vestes compridas. Os escribas eram um povo que gostava então de ser saudado, que estava então de ser saudado nas sinagogas, nas ruas, nas praças. Era um povo que gostava então de ser reconhecido, assim também como os fariseus gostavam de ser reconhecidos. Eles eram um povo que queriam então os primeiros lugares em tudo. Eles queriam os primeiros lugares em tudo. Das sinagogas, dos banquetes, eles queriam o primeiro lugar em tudo. Eles se achavam mais e melhor do que todos. Então depois de nós sabermos quem eram eles, quem eram os fariseus e quem eram os escribas, então agora nós poderemos então entender as palavras de Jesus para nós, no versículo 20 que nós lemos no início, que eu vou estar lendo outra vez. Pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus aqui, ele está aqui nos chamando a atenção para que nós não venhamos a viver como os fariseus e como os escribas viviam, como eles viveram. Então nós vemos que eles se achavam justos, eles se achavam santos, mas não eram. Muito pelo contrário, eles se achavam certos, mas eles não estavam. Muito pelo contrário, eles se achavam os maiores, mas no fundo eles eram os piores. O maior que seja o menor. Não foi isso mesmo que Jesus nos ensinou, como está lá escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 26? Jesus, então, ele é o exemplo disso. Jesus, ele é o exemplo disso, não é verdade? Filipenses, no capítulo 2. Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 11, relata bem isso.
relata que Jesus ele é o exemplo. Relata então, Filipenses capítulo 2, do versículo 5 a 11, relata então que Deus era e é o primeiro. Deus, ele era o maior e ele é o maior. Mas mesmo assim, Deus, ele se compadeceu de nós. E então ele veio, ele desceu então do seu reino, ele desceu então da sua glória, tornando-se então semelhante ao homem. Deus então humilhou-se a si mesmo e sendo então obediente até a morte na cruz. Deus então em Jesus, ele era então o maior, mas ele decidiu então ser o menor. Ele decidiu então servir. Ele decidiu então servir. Então é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos entender. Jesus, se é Deus, se Jesus é Deus, e se Ele então desceu da sua glória, se Ele então desceu da sua glória, se esvaziou então da sua glória, do seu reino, para vir cá, para vir a esta terra, para então vir a esta terra e dar então a sua vida, amar e servir. Então, vemos aqui então o seu amor, vemos aqui então o seu gesto, vemos então aqui as suas obras, vemos então que Ele serviu. Então, quanto mais nós? Se Deus, sendo Deus, deixou a sua glória e veio para nos servir, quanto mais nós? Nós não estamos cá para ser servidos. Jesus, ele não veio para ser servido, mas Jesus, sendo Deus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Quanto mais nós não estamos cá para ser servidos, mas nós estamos cá para servir. E os fariseus e os escribas achavam que eles estavam ali para ser servidos, mas eles estavam ali para servir. E Jesus, ele mostrou bem isso. A sua palavra, ele nos mostra bem isso. Então os religiosos acham que Deus tem que servir eles. Eles acham que as pessoas... Ele acha que Deus tem que servir as pessoas. Os religiosos acham que as pessoas têm que servir eles. Mas Jesus, ele pregou o contrário. Jesus, ele mostrou o contrário. Por isso, esses religiosos, fariseus, os escribas, eles mataram Jesus Cristo. Pela verdade que eles diziam ter, pela verdade que eles diziam, e até hoje eles acreditam ter, e até hoje eles acham que têm, mas na verdade, essa verdade, ela é falsa. E na verdade, essa verdade, ela é abominável aos olhos de Deus. Então, depois de tudo isto, de ouvir isto, porque não sou eu que estou falando, não sou eu que falo, mas é o Espírito Santo. Eu não quero ensinar a ninguém. Quem ensina não sou eu. Quem ensina é o Espírito Santo. Quem faz tudo é o Espírito Santo. Nada de mim serve. Nada de mim serve. Tudo é dele. E se eu estou aqui partilhando esta mensagem para vocês, primeiramente para mim e depois para vocês, é porque essa é a vontade de Deus. E se estas palavras, elas estão saindo da minha boca, se elas estão saindo da minha boca, não é porque é a minha vontade, mas é porque é a vontade de Deus. E se esta mensagem, ela está sendo partilhada, então Deus é que sabe. Ele sabe. Se é isto que nós precisamos ouvir, então que seja. Se alguém não gostar, não se levante contra mim. Se alguém não gostar, está se levantando então contra o próprio
Deus. Então, se alguém não gostar, pergunta a Deus, fala com Deus, diga isso a Deus, porque aquilo que eu estou falando não vem de mim, mas vem de Deus, através do Espírito Santo. Então, se Deus, Ele está nos dizendo, depois depois de nós ouvirmos tudo isto, Ele está dizendo para nós nos examinarmos. Para nós examinarmos se nossas vidas mostram semelhanças com as desse povo ou não. Se as nossas vidas elas mostram semelhança com os escribas e os fariseus ou não. Se nós estamos a tomar o papel de escribas e fariseus nesta época ou não. Se nós estamos então a caminhar do mesmo jeito que eles caminharam ou não. Seguindo então aquilo que eles foram ou não. Hoje, a maior lição para nós é, olhando para esse povo, para os escribas e para os fariseus, sabendo que eles viviam em engano, pregavam heresia, eram mentirosos, eram falsos, vivendo então uma falsa religião, sendo então um povo corrupto. Então nós precisamos olhar para eles e não viver como eles, não ser como eles, não andar como eles andaram, não viver como eles viveram, mas viver como Jesus viveu, mas viver como Jesus nos ensina e viver como Jesus nos chama. Para vivermos então como Ele quer, então a chave ela será Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5. Nós precisamos ter, para viver para Ele, nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós precisamos ter então um coração de servo e ter então o mesmo sentimento que Cristo teve, olhando então para Jesus e seguir Jesus Cristo até ao fim dos nossos dias pela terra, porque o que vier depois é lucro, é prémio, é apenas o início. Porque então o versículo que nós lemos no início, Jesus ele termina dizendo para nós, em outras palavras, Jesus nos diz, se vocês viverem como os fariseus e os escribas viveram, então de modo nenhum será impossível para vocês entrar no reino dos céus, entrar no reino de Deus. Que o Espírito Santo ele possa falar a cada coração em nome de Jesus. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Fiquem na paz. Amém.